multifacetado, multideterminado, né, que cada um vai viver e dando o tom a partir da tua própria história de vida. Então as pessoas foram trazendo isso, foi bem bacana, foi enriquecedor. E hoje nosso enfoque é pensarmos a respeito do ser humano. Essa identidade feminina, ser mãe, há um tempo atrás da nossa história, parecia que era ser a mesma coisa. Ser mulher implicava necessariamente, de forma natural, ser mãe, né? Então, mesmo que era algo igualitário, mas nós vimos que no decorrer do nosso processo histórico, as coisas foram sendo questionadas, né? Então, será que ser mulher implica necessariamente ser mãe? Será que ser mãe é algo, vamos dizer assim, uma determinação natural de vir ser mulher? Então, se levantou esses questionamentos. E a gente vai aqui hoje discutir, né, a respeito disso. Mas a primeira coisa que a gente traz aqui para a reflexão é isso daqui, ó. Em todos os mamíferos, os processos de gestação e de amamentação, bem como a necessidade de proteger o bebê diante da sua vulnerabilidade, são fatores que contribuem para o relacionamento entre a mãe e os filhos, seja muitas vezes concebida como forma natural ou biologicamente determinada. Nesse contexto, a mãe será responsável pelo cuidado da criação. Ou seja, quando a gente olha, né, no mundo natural, entre os animais, parece que o ser mãe é algo natural da fêmea, né? E o filhote ou a cria, ela nasce numa condição de extrema vulnerabilidade. E essa mãe, ela precisa exercer o papel de cuidado, de proteção, e isso daqui cria um vínculo entre a cria e a própria mãe. E esse vínculo aqui, o que essa autor está a falar, é que isso parece ser biologicamente determinado. Aquilo que a gente pode falar, né, existe o que chama instinto materno. Será que maternidade é um instinto? Isso também já é algo que foi questionado e está sendo questionado, né? Tem mesmo esse instinto materno? Porque quando nós falamos de instinto, o que é instinto? É uma programação biológica que os animais ou as pessoas têm. Melhor dizer, né? Pessoas não tanto, mas a gente fala entre os animais. Os animais são biologicamente programados e essa programação a gente chama instinto. Já nos seres humanos, a pegada é outra. Nós somos da ordem do desejo, e desejo é aquilo que extrapola qualquer programação biológica, né? Então, aqui que esse autor está querendo colocar para a gente. No caso dos homens, uma série de outros determinantes de ordem histórica, filosófica, social, psicológica e cultural entram em jogo nessa interação, indo muito além do aspecto biológico. Com isso, os vínculos que essa diade estabelece variam no tempo e no espaço, bem como de acordo com crenças e com o modo de vida da sociedade a qual pertence. O que está sendo colocado aqui é o seguinte: o ser mãe, entre os homens, ela não tem só uma dimensão biológica. Ela é atravessada por uma questão de ordem filosófica, social, histórica. E para o histórico, a gente pode colocar aqui não só a história no sentido de forma universal, mas a gente parte também pressuposto pela história pessoal. Por exemplo, se perguntamos aqui para vocês, o que é ser humano? Como você concebeu essa ideia de ser humano? Cada um de vocês aqui vai colocar de forma diferente. Ou não? Podemos partilhar um pouquinho como se percebeu mãe, como foi esse processo de ser mãe? Quem pode falar aqui para a gente? Olha,
Para mim, eu não tinha planejado a gravidez, né? Foi uma surpresa, né? A questão da gravidez para mim. E aí, no momento que eu me senti que tinha um ser dentro de mim, né? Era muito interessante você sentir a criança mexer, me sentir uma deusa. Eu estou produzindo outro ser, nossa, porque, nossa, assim, é uma coisa que não dá para falar, né? E aí eu me lembro que eu fui uma das últimas amigas que engravidou, me casei aos 25 anos, né? Então foi a última que as colegas já tinham engravidado, casadas aos 20, aos 21, né? E aí elas me contavam as experiências dela. Então eu me lembro que no parto, uma amiga minha falou assim que ela se levantou para olhar se o bebê tinha todos os dedinhos, se tinha todo o rostinho. A primeira preocupação dela, meu filho é perfeito, né? E aí, quando colocaram a minha filha no meu peito, né, quando ela nasceu, eu olhei o nariz dela era enorme. Eu falei, o nariz da minha mãe. Eu falei, o nariz da minha mãe, né? Porque a marca registrada da minha mãe é o nariz dela, né? Nós negros, né, temos... essa é a marca, né? Assim, é uma marca dos afrodescendentes, né? Apesar de eu vou ser branco, olho azul, mas quem tinha o nariz grandão era o meu avô, que era branco. Então, quer dizer, que também tinha traços negros na família dele, né? E minha avó já era negra, né? E tinha o nariz mais afilado, mas os filhos nasceram tudo com a marca do meu avôzinho, de olhos azuis, do narigão. Aí minha filha nasceu também toda inchadinha, né? E aí eu coloquei ela, e depois o primeiro pensamento que eu vi foi assim, uma criança para eu educar, né? Foi o primeiro pensamento mesmo. E é muito interessante depois, e isso nos dá uma carga muito pesada, porque você tem que encaminhar essa criança para uma vida, né? Você tem que orientá-la. Eu tinha um amigo que eu achava lindo, ele quando ele se descobriu pai, ele falou assim, pai é aquele que desvela o mundo. Então a mãe, além de apoiar esse mundo que está além de apoiar a caminhada da criança desse mundo que está se desvelando, ela tem que estar junto, compreender todo esse desenvolvimento sem ter um manual, né? Porque a criança não vem com manual. E depois e aí modifica toda a vida da gente, porque eu sempre fui muito livre, né? E aí a minha filha tinha problema de asma. Aí a mãe tem o poder de vida e morte da criança. Então, quantas vezes de manhã, de madrugada, teve uma vez que eu me levantei, né, e minha filha estava sufocando. E aí eu saí correndo com ela, pedindo ajuda. Na época, o marido era muito violento, ciumento. Então, uma pessoa viu eu desesperado com a bebê no colo e aí falou, meu irmão te leva. E aí o meu marido não deixou. A filha sufocando e ele não deixou por ciúmes, né? Então, eu desespero, eu não sei como que foi que eu resolvi a situação, eu não lembro. Uma outra vez eu trabalho, porque eu nunca deixei de trabalhar nem de estudar. Trabalho, questão de casa, eu estava muito debilitada. E com minha filhinha no colo, né? Eu não sei o que aconteceu, acho que eu estava tão fraca que eu caí no chão, de joelho. O joelho ficou todo ralado, mas eu não soltei o bebê. E uma coisa que a gente fala, quando a gente ama, não pesa. Então minha filha eu carreguei no colo até os 3 anos, até, né, quando é necessário, tá cansadinha, não pesava. Aí nasceu meu sobrinho, um tourinho, meu sobrinho neto, né, minha sobrinha, era pesada, e tinha o
cheguei até mais gordinha do que aquela. E aquele bebezão, eu não aguentava. E o bebê do outro, a gente só pega assim mesmo, pra gente dar um cheguinho. A gente não carrega o bebê do outro para tudo quanto é canto. Então assim, quando você ama, né, não pesa. E aí a vida da gente vai se transformando entre você atender as necessidades da criança e também a sua necessidade de ser mulher, né? Então, isso é um grande desafio. Você saber que você é mulher. Tem outras demandas que eu não vou estar entrando aqui, porque tem a outra também, né? Mas ser vó é outra história. Ixi, aí vamos fazer outra parte, né? A identidade feminina e ser vó é outra coisa. É outra história e é mais gostoso. Certo. Vamos deixar a avó falar. Você corta ou vai na sequência, né? Depois a menina corta a sua sobrinha. No meu caso, assim, ser mãe, eu planejei ser mãe. Eu lembro até o dia que aconteceu. Porque eu desejava muito ser mãe. Pela questão, assim, já casei com meus 28 anos, então a gente já conhece como é um pouco do nosso corpo, né? Sim. Então, esse primeiro filho chamado Caio, né, aquele que traz felicidade, ele sabe que ele foi programado, né? Então, assim, o processo da gestação foi super tranquilo. Eu trabalhava, né, todos os dias, de segunda a sexta-feira, e assim, acompanhar a evolução dele, mexer, o pai sendo transformado, né? Porque a gente passa por um processo de aprender a ser mãe e aprender a ser pai. E assim, o conflito que nós mães temos, né, a mulher, nessa transição é que assim, enquanto está dentro do útero é uma coisa, porque está lá guardadinho. Né? Mesmo que ele está no processo de evolução, mas ele está guardadinho. Quando essa criança nasce, é uma outra situação. Mas foi muito prazeroso. Por quê? Porque eu quis engravidar. Então, assim, nós que somos mães, né, sabemos que há uma diferença quando você planeja e quando você não planeja. Eu falo que ainda bem que são 9 meses para a gente se acostumar com esse papel, porque realmente, como a Rô falou, a criança não nasce com bula. E você vai o quê? Vai descobrindo o tipo de choro, vai descobrindo o que a criança quer, vai ensinando o pai a ser pai, porque é um conflito. E tem mulheres que se perdem. Tem mulheres que deixam o marido de lado e focam só na criança. Já tem crise aí, né? Sim. Né? Mas assim, quando a gente tem a humildade de aprender com outras mães, eu procurei muita ajuda. Ajuda da minha mãe, procurei ajuda de outras mulheres que já tinham experiência, porque é fantástico, gente, a gente ter a humildade de ouvir mulheres que já passaram pelo processo. E tem mulheres que se isolam. Entendeu? Aí ela sofre. Porque a criança não nasce com bula. Como é que você vai descobrir o que é o quê? Questão das cólicas, do mamar, mulher que não conseguem amamentar. Gente, é muito conflito. Aquela frase muito interessante que ser mãe é padecer no paraíso. A gente padece, mas tem paraíso. Mas tem que ter o equilíbrio. A gente que é da área da emoção, da área da psicologia, a gente sabe sim que tem umas partes que não é divulgado. Só é mostrado o lado legal. Não, gente. Tem muitas coisas trágicas acontecendo na gestação e depois que a criança nasce. E nós, mulheres, nós temos assim, a gente pode pensar que a gente pode apoiar uma outra. Porque a que está mais tempo com a experiência pode ajudar aquela que é novata, né? É o veterano com a novata. Então, essa coisa do compartilhar, de aprender, de ensinar, ela é fundamental. Né? E a gente precisa voltar para isso. Porque nós estamos caminhando por um processo de individuação. Mas nós somos seres coletivos. E o ser mãe, você tem ali um serzinho que não quer saber como que você está. Ele quer ser amamentado, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser educado.
né? Então é um processo contínuo. Todos os dias, imagina, 24 por hora, né? 24 horas ali desse processo novo. Quantas mães perdem os seus sonhos? Quantas mulheres não conseguem dormir e tem que dar conta, porque é um conflito, gente. Não vem falar que é, mas é um conflito. Mesmo eu querendo ser mãe, eu passei por conflitos, mas eu quis passar pelo processo. Então, o que é ser mãe? Cada mãe, eu penso que tem uma resposta. Sim. Mas quando você realmente se dedica, você investe, você procura informação, você cresce junto. Porque você se torna mãe, você não nasce mãe. E é um dos papéis da mulher, onde algumas mulheres também se perdem. Deixam de ser mulher e só assumem o papel de ser mãe. Não é só assumir, é que tem outras demandas que nós precisamos cuidar. Senão a gente surta, entra em crise e a criança cresce e você, como é que fica? Depois que o serzinho cresceu, aconteceu. É outra história, né? E é importante, eu falo sobre a importância que a Rose falou, da rede de apoio. Né? Então é muito importante que a mulher tenha uma rede de apoio e não se envergonhe, porque a gente não dá conta de tudo. Né? Se você não tiver uma rede de apoio, como que você vai gerenciar o seu tempo, o seu ser mulher, o seu ser amante, esposa? São vários papéis que a Alves colocou que gera conflito, mas ao mesmo tempo você tem que gerenciar. Tem que gerenciar esses papéis. Então ser mãe é um desafio realmente, mas é muito lindo você ver a sua criança se desenvolver, sair pelo mundo, caminhando. Mas na atualidade a mulher hoje em dia ela tem mais suporte, né? Tem a creche, que não é mais creche, é SEI, né? Centro de Educação Infantil, que é um outro conflito para como você vai deixar a criança no SEI. E aí o SEI não é mais para atender as mães trabalhadoras. O SEI é para atender as necessidades educacionais de uma criança. Então tem mãe que não tem dificuldade de se desprender nesse momento. Então, assim, acredito que os papéis, você colocou ali, histórico, filosófico, ele vai se modificando, mas a responsabilidade continua a mesma, né? Então, mas como ser mãe depende do tempo, do espaço, da cultura, que eu acredito que na África é outro histórico, né? Mas vamos lá, o que você tem para nos adicionar sobre isso? Não, eu só vim para provocar mesmo. Eu só vim para provocar. Mas é isso que, né, vocês colocaram, desse momento, porque às vezes a gente tem um ideal que a gente acha que é universal, transversal, atemporal do que é ser humano. Quando na verdade isso daqui é algo que se configura ao longo do tempo e espaço de forma diferenciada. Então, a mulher ela já encontra primeiro que se ela chegou no mundo é através de uma mãe. E essa mãe já vai mudar aquilo que lá na frente ela pode vir a ser. Não tão igual a ela, mas tem marcas que ela vai carregar dessa própria mãe. E a experiência da gestação, elas são diferenciadas. Né? Para quem tem mais de um filho, sabe, cada gestação é uma gestação e isso vai determinar muito o modo do vínculo que vai se estabelecer com essa criança. Porque o que está em pauta é isso daqui, que o vínculo, né, de como esse papel de mãe vai ser estabelecida, ela vai depender de todas essas outras configurações.
né? Do que se sabe sobre ser mãe, do que a sociedade apresenta, do que está posta na sua cultura, do que está posta na sua própria história de vida. Isso vai determinar o vínculo e o modo como você vai exercer a questão da maternidade, né? Então isso é que está posto aqui. Mas esse outro parágrafo, vamos trazer um pouquinho uma avaliação do contexto histórico, assim, sabe? Uma linha do tempo, dessa questão do vir a ser mãe. Nas famílias medievais, o pai era o centro da estrutura do grupo e a figura de autoridade. Isso a gente reconhece. Até o meado dos anos 1950, ele ainda era considerado o responsável pelo sustento da família, que a gente fala. O homem é provedor, o homem é aquele que estabelece a lei, os limites, né? Isso, a figura de autoridade. E a mãe, pelos afazeres domésticos e pelo cuidado dos filhos, né? Isso, a nossa história foi configurada dessa forma, né? O homem sendo autoridade, o provedor, e a mãe, aquela que cuida do filho e da casa. Com a consolidação da posição da mulher no mercado de trabalho e com maior participação dela nas contribuições financeiras dentro do lar, uma relativa divisão de tarefa doméstica passou a ser observada, o que acarretou mudança nas configurações e nos relacionamentos familiares. Então, de 1950, há uma nova configuração familiar. Essa mulher que outrora estava simplesmente restrita a sua ação à casa e a gerar filho, ela passou a sair desse lugar e passou a ser inserida no mercado de trabalho, e ela começou a exercer outros papéis, né? Outras funções públicas, e aí mudou tudo. Tem lares que a gente sabe, a gente sabe que a vida é tão dinâmica que o marido pode perder o trabalho. Por alguma razão, né, ele perde o trabalho e a mulher está trabalhando. Perguntei como é que esse marido se vê dentro do lar. É um conflito. É um conflito, e se percebe como uma certa violência de papéis que foram configurados. Né? Então tem isso daqui, isso mudou muito a dinâmica das famílias, mudou muito essa questão do papel de vir ser a mãe. Então precisamos nos atentar, não dá para colocar por debaixo do tapete, não dá para fingir que não tem essa mudança, isso está lá, está posto, não tem como. A pergunta é como nós vamos equacionar essa situação não tão nova que se configurou diante da gente. E aí, isso vai fazer o quê? Vai nos fazer pensar nos desafios então, da maternidade. Se outrora essa mulher ela estava restrita meramente à geração e ao cuidado de filho do lar, agora ela sai desse espaço, vai até o espaço público, ao mercado de trabalho, vai disputar os lugares em que outras só os homens exerciam, aí vai ter uma mudança. E essa mudança vai acarretar desafio nesse papel da maternagem. Então, basicamente, são vários, né, mas eu trouxe aqui alguns que vocês já colocaram. A primeira dela é o excesso de exigência, a mãe perfeita. Imagina, né, eu acho que a Rô colocou isso daqui, né? Se você sai do espaço doméstico e você vai até os postos do espaço público, essa configuração que se deu na história da mãe que você colocou, né? Assim, essa idealização de mãe como sendo a deusa. Se é deusa, é alguém que tem quase todos os poderes. Não só de gerar vida, mas de sustentar essa vida. Mas o que se percebe é que, na realidade, ela passa a não dar conta. Porque ela já não está mais só dentro de casa. Ela é a professora, ela é a coordenadora, ela é a supervisora. Então, como é que fica essa questão de ser essa deusa? Aí fica corrompida a deusa. Aí como é que essa deusa se vê? Com certeza, sendo marcado por culpa, ansiedade, frustração, porque já não dá conta do jeito que no passado, aparentemente, vamos dizer, porque
realmente assim, a gente brinca, mas o trabalho em casa é 24 horas, né? Pelo menos lá fora, você sabe, eu tenho 8 horas de trabalho, no máximo, vamos embora. Mas em casa é 24 horas. E o exercício da maternagem, que você colocou, né, vai se modificando com o tempo, que a gente não vai adentrar. Sim, né? sim, Que tem outros papéis hoje em dia que você pode exercer, né? O papel de mãe, sem ser mãe biológica, né? É outra história, né? Mas quando você fala desse dar conta, me veio aqui a questão da invenção da infância, né? Na época medieval não existia infância, a criança vivia no meio de todo mundo. A mãe fazia seus afazeres, mas não era, como que fala, atenção total. Porque tava ali, a mãe estava lavando, a criança estava ali brincando, ia pro rio, ia pra cá, ia pra... a criança era solta, né? E o pai estava trabalhando na garagem, né? Essa criança parece se auto-educava, né? Mas era a sociedade que Mas é isso que eu estou te falando. Não, a mãe não tem esse foco que nós temos hoje. Por exemplo, quem mora em apartamento era outra forma. E a invenção, como fala assim, não existia uma preocupação com as necessidades da criança. Era um novo ser que se engajava na sociedade. Estava entrelaçado aí com E aí se virava ali, claro que tinha um amparo e a proteção, mas não era direcionado para educação, para isso. A criança ia tendo as experiências, né? E caso necessitasse, ia para o pai, ou para a mãe, ou para a ama, para quem estivesse próximo, né? E aí, a partir, acho que do final do século XIX, que foi inventada a infância, tem muito falando aqueles quadros do Bruegel, né? Então, eu acho que aí também deve ter tido uma modificação do papel de mãe. Com certeza. As grandes mudanças na sociedade, elas vão determinar a configuração de quase todos os papéis que se exercem dentro de uma sociedade, né? Então isso que você colocou é muito real, é muito verdadeiro, entendeu? Aí tá, eu acho que essa uma frase que eu aprendi quando eu fiz a pedagogia. A professora falou assim: quando nasce uma criança, a aldeia é responsável. Indígena, né? Então, assim, se nós formos voltar para esse aprendizado, é muito mais sadio. Porque a criança, ela vai aprender com outras crianças, com outros adultos. Porque hoje, são poucas crianças que ficam com as mães hoje. São pouquíssimas crianças que têm essa oportunidade, ou que o pai é tão provedor assim, e a mãe aceita, que dá conta dessa criança. Porque a criança que tem relacionamento com outra criança, ela se desenvolve mais. E tem mães que querem a criança para si. Hoje eu vim conversando com a Uber, né? E ela comentou que tem mães, e ela já se deparou com essa situação, que criam os filhos para si. E o pai fica de lado. Mesmo adulto, esse ser não conseguiu romper esse vínculo com a mãe. Então, o nosso papel, mulheres maravilhosas, é fundamental na educação desse novo ser. Só que ele não pode ser nosso. Nós temos que criar os filhos para a vida, porque um dia nós iremos falecer, e aí? Né? Eu falo isso porque, graças a Deus, os meus 2 filhos são adultos, né? Um já é casado, o outro não. Mas é assim, são homens. Eu precisava viajar, eles cozinham, eles lavam a roupinha deles. E tem mãe que não deixa o filho, sabe, colocar o prato na pia. Sabe? Então começa a educação de fato, é pai e mãe. Eu lembro de uma diretora que falou assim numa reunião: pai e mãe, se vocês não andarem ao lado dos seus filhos, uma outra pessoa vai ocupar esse lugar. Infelizmente tem acontecido muito isso. Pior que é verdade, né? Eu acho que tem um ditado
explicando que praticamente é isso que você falou, né? Que para trazer uma criança ao mundo só precisa de 2 pessoas, né? Para criar um homem precisa da comunidade inteira. Mas a grande pergunta é que a gente vive hoje num espaço, num momento em que é marcado com excessivo individualismo, egoísmo. Né? Então hoje me parece que essa comunidade especial para criar um homem parece que está muito afastada. Tem essa questão Por isso é que a gente fala, né, que essa questão de ser mãe e o vínculo que se estabelece com essa criança é muito determinado. A partir da história dessa gestação, dessa criança, que essa mãe provavelmente não quer que seja, que ela possa se entrelaçar com outras das crianças, tem aí alguma razão do qual nós desconhecemos. Sim. Talvez seja, por exemplo, uma criança que, sabe, foi concebido já com uma idade avançada, ou talvez o pai faleceu. Sim. E ela quer usar, aquela criança é o ponto seguro dela. Se soltar, ela desmonta, entendeu? Então tem isso também. Então a gente precisa saber quais são os fatores que determinam, né, a configuração desse vínculo materno dessa criança. Mas vale lembrar que esse é um desafio que muitas mães atravessam. Eu querer ser a mãe perfeita, a mãe que entende aquilo que vocês falaram, né? Não vem com manual, não está escrito na pedra o que é ser mãe, como cuidar da criança. É uma experiência que a gente vai descobrir no decorrer do tempo. Você vai perceber se choro é choro de alegria, é choro de cólica, é choro de quê? Né? Ou um choro de nada também, entendeu? Então, mas aí tem a mãe que quer se cobrar em tudo, quer dar o leite no momento certo, se exige muito, né? Essa exigência de ser essa mãe perfeita, ela vai gerar sempre culpa, vai gerar frustração, pode vir desencadear uma depressão, você não consegue ser essa mãe. E outra coisa, tem um adentro aí, né? As redes sociais fomentando. Aí você entra no Instagram, entra no TikTok, entra não sei onde, né? Você vê aquela mãe que leva a criança para o parquinho, que, sabe, tá com a criança no shopping, comprou a melhor roupa, sabe? Aí você fala, nossa, eu acho que eu preciso, para mim ser mãe, precisa ter isso. Ideal, né? Esse ideal daqui, né? Do carrinho perfeito, da roupa perfeita, da mãe que sempre está postando conteúdo no TikTok, de como ser a mãe. Aí você compara com a tua realidade, nossa, eu não consigo chegar a esse lugar, isso vai desencadear outros problemas, né? problemas. Como chama? Inversão de papéis, né? Você vê crianças mandando nas ruas. Com certeza, chega a isso, né? E a gente aqui está pensando de forma predominante dessa mãe que a gente chama, né, a mãe típica. E o que falar da mãe atípica? É outra história. É outra história também. Mas é uma forma, é um modo de maternagem que é extremamente desafiador. Você fala mãe atípica, mãe com necessidades especiais. Mãe com filhos especiais, né? Crianças atípicas. Mãe com crianças com necessidades especiais e mãe com necessidades especiais. Especiais também. Com filhos, entre aspas, normais. Então são várias. É um mundo. É um mundo mesmo, sabe? Você parar para destrinchar outra realidade. Um outro conflito, um outro desafio da maternidade hoje é o conflito entre a maternidade e a carreira. Você colocou muito bem aqui, né? Você sempre trabalhou e nesse todo período você foi mãe. Como que foi essa experiência para você? Pode falar aqui pra gente? Então, na época, e ainda hoje,
eu tive uma rede de apoio. A minha rede de apoio é a família. Então, a minha filha, ela não foi para a creche, não, na época era creche, hoje em dia é SEI. Ela não foi para o SEI, né? Porque a minha avó não deixou. Fui criada pela minha avó, né? Então minha avó Viu que acolheu? acolheu, né? E depois, no falecimento da minha avó, quem acolheu foi a minha mãe e minha irmã. Então, eu falo hoje em dia, eu sou quase uma desconhecida para minha filha, né? E realmente quem acolheu, quem é amiga, né? É a minha irmã, que esteve mais próxima dela no cotidiano do que eu. E hoje eu tenho um grande desafio que é me aproximar da minha filha, né? Já depois de quase 30 anos. Quase 30 anos, porque eu sou... Desculpa, eu falo assim... Filha única? É filha única. É assim, é sofrível. Por quê? Porque assim, eu falo assim, mãe, que eu falei que o marido era violento, né? Então, sofri violência doméstica, então eu me divorciei, certo? Me divorciei. E aí, assim, eu sou a mãe, aquela que educa, e sou também a provedora que você colocou, né? Então, eu tenho que abarcar o sustento, a educação, a vestimenta, tudo. Então, um tempo maior fora de casa, com a alegria que eu tive minha mãe e minha irmã nesse caminho todo, né? E aí, quando eu me aposento, eu falo assim, agora eu vou me aproximar mais da família. Porque enquanto você está nessa rotina, você não percebe, né? Porque você vai aparando aqui, aconteceu um problema na escola, você vai lá e fala com a professora, então você vai acolhendo as demandas e aparando as arestas aonde está fazendo falta. Sim. Então é uma dinâmica muito, muito louca. Né? E aí quando você para, assim, eu vou cuidar, aí eu falei assim, agora eu vou cuidar da casa. Vou ser dona de casa. Gente, foi um desastre. Porque para essa rotina eu tinha também algum auxiliar, né, que fazia a limpeza na casa. Quando a Adriele cresceu, ela também ajudava na limpeza. Mas aí, como eu moro sozinha, eu falei assim, agora eu vou ser dona de casa. Aí pirei. Porque eu não saía da cozinha. Lavava prato, cozinhava, e tinha sala, e tinha banheiro, e tinha quintal. Mas eu não saía da cozinha, eu queria arrumar o armário. Gente, eu já estava ficando doente. Aí eu achei. Era mais fácil enfrentar a sala de aula do que. Não é fácil, Eu já conhecia a sala de aula, assim, era muito. Não é? Então eu falava, gente, eu não saio da cozinha. E aquilo estava me adoecendo. Porque essa questão de mãe perfeita e dona da casa, né? Aí uma colega minha falou, Rose, uma colega falou assim, eu não ligo, eu não sou dona de casa, eu sou a dona da casa. Ótimo. Pra mim me deu um alívio. Mas ser apenas a dona da casa também não dá certo. Porque a auxiliar do lar, ela vai e se sente dona da casa. Porque ela fala, eu chegava em casa e falava assim, ô Rose, você tirou a minha panela do lugar. Eu falei assim, você se esquece que eu moro aqui e a panela vai ficar aonde funciona pra mim? Então eu não sabia mais da minha própria casa. Aí eu tive que me redescobrir novamente. Dona de casa e a dona da casa. Ou seja, respeite o meu espaço. Tem coisas que não dá para mexer. Você está aqui para me auxiliar. E não para tomar conta da casa. Define os papéis, né? Então assim, você tem que... É claro que tem mulheres que entram nessa rotina, não para fazer reflexão. Sim. Eu já sou uma pessoa que estou no caminho do autoconhecimento, tenho determinadas informações
E aí a gente para refletir, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então aí ficou mais tranquilo. Eu sou dona de casa e sou a dona da casa. Por enquanto a casa agora está tranquila nesse momento. Que bom. Tá? Agora, quanto ao filho, Deus falou assim, você tem um ideal. Eu falei assim, agora que eu me aposentei, eu vou me aproximar um pouco mais da família. Só que, aí é um outro desafio. Você não tem como resgatar 20 anos, 30 anos, que você não participou 24 horas da rotina daquela família. Então, não dá para você chegar e sentar na janelinha. Então, eu estou aprendendo, e aí uma outra demanda me veio, você não vai resgatar e nem vai se introduzir nessa família como você idealizava. A mamãe chegou, a vovó chegou, a titia chegou. Não tem. Não tem como esse relacionamento ser natural. Aí é uma frustração, porque você não se sente parte daquela família. Porque teve uma dinâmica ali que você não participou. Então, qual é agora o meu desafio? Criar novas relações a partir desse tempo e espaço que a família se encontra e que eu me encontro. Então eu tenho que criar, inventar, né? E me acomodar, não numa idealização, mas o que esse espaço também me oferece, que eu tenho que aprender com a minha filha, com a minha mãe, com a minha tia, com tudo esse movimento familiar, né? E em que eu posso também adicionar afetivamente e socialmente para essa família. Porque depois você conhece o mundo, não é? Certo. A Roseli falou que gosta de viajar. Aí você fala, eu vou levar minha irmã para tal lugar, para um restaurante, para isso, para aquilo. O que é bom para mim não é bom para ela. Não é bom para ela. Então aprender a respeitar o outro e voltar o seu olhar, você sabe, de criança mesmo. Quando você tem 5 anos, a criança vê lá o bichinho lá e tem criança que fica horas olhando a formiga. Então eu tenho que ficar horas olhando a minha filha, horas olhando a minha mãe para saber quem eles são. E eles também têm que me olhar para saber quem sou. Porque sempre foi à distância, né? Agora de perto é outra coisa. Porque a gente sempre pensa que está junto e misturado. Esse junto misturado cai aquilo ali, ó, na mãe perfeita, dentro do útero, você pensa que sempre está nadando naquele útero. O paraíso, né? O paraíso. O mundo funciona fora do útero e fora do seu mundo. Então, obrigado aqui pela contribuição. Mas está tudo valendo, tá? Quando você quiser participar também pode, já? Pode para a gravação, participa, depois É porque ela pode colocar o relato dela como filha, né? Ou como mãe também. Mãe, desculpa, tem filho?